Boa noite, gente. Estou muito feliz. Nosso quarto dia hoje desse curso que veio assim como inspiração. E teve uma pessoa que eu quero hoje agradecer, né, publicamente aqui, que foi a Fernanda. Deus sempre fala muito comigo através da Fernanda. E assim, eu já estava querendo fazer esse curso quando a Fernanda falou, você devia fazer, aí já veio toda aquela inspiração, já veio todo o entendimento, já veio tudo. Foi muito rápido, assim. E decidi naquele dia, acho que foi sexta passada, já comecei a produzir conteúdo. Então, quero agradecer a Fernandinha aqui, por ter sido esse canal, né, para dar esse pontapé também inicial. Estou muito feliz com esse tema, né? Como eu falei, é um tema que eu amo de paixão. E de verdade, até mesmo estudando aqui para trazer esses olhos para vocês, eu aprendo mais e mais. Então, assim, de fato, a aromaterapia é um mergulho, né? Que você fica impressionada como toda vez você descobre algo novo, ou tem uma experiência nova. É como se não tivesse fim mesmo. A natureza é viva. Hoje a gente vai falar de 5 óleos essenciais, que é o melaleuca. Deixa eu passar para cá. Melaleuca, a mirra, que eu amo também, o orégano, o peppermint e o petitgrain, tá? A gente vai falar desses 5 óleos. Se você que está aí já teve alguma questão emocional com algum desses óleos, coloca no chat para a gente ler no final, tá? Hoje a gente também tem uma presença ilustre, que é a Ju. Ju, ó, botei a foto da Juliana ontem e ela estava me contando aqui quando ela foi para aquela viagem, né? Conhecer a Sempre Viva. Liga aí teu som, Ju. Fala como foi. Qual foi o sentimento? Não, pois é, Compartilha. tava falando para a Marina que foi uma viagem de incentivo, né, que a gente ganhou e fomos visitar a, a plantação e também o processo, né, de destilação do Helichrysum. E realmente, assim, a gente sentiu o cheiro de Helichrysum de longe e para mim a sensação foi realmente um cheiro de cura, né? E é incrível, essas viagens de incentivo, onde a gente visita a plantação em si, e ver os pequenos produtores chegando com aquele tratorzinho, né, com a plantação de helicríssimo, assim, são, assim, foi incrível, são realmente as melhores. E a gente viu não só os produtores, os pequenos produtores chegando com o helicríssimo, porque ele é colhido no mesmo dia, então foi tudo, era um calor enorme, fazia um calor assim, a gente pingava mesmo, muito mais quente do que Fortaleza, com certeza, a gente pingava, era no meio do nada. E, e a gente estava lá no dia que ia ser destilado, né? Então a gente acompanhou todo o processo. Os pequenos produtores chegavam com os caminhões, os tratores, eram tratores mesmo, cada um trazendo a sua, né, a sua colheita e ia e fazia a destilação lá e a gente acompanhou o processo de destilação lá mesmo. Então, assim, foi incrível, é uma experiência assim inesquecível, realmente. É, Ju. E a Ju falando, eu lembrei, gente, que eu já fiz a viagem também da bergamota, do laranja, e não coloquei minhas fotos. Eu vou ver pois se é. ainda dá tempo de incluir na manhã, né, que é o último dia. Se der tempo, eu incluo e vou compartilhar também com vocês. Realmente, essa viagem ela é muito especial. Muito especial. É fantástica. Então, vamos começar hoje com o nosso óleo de melaleuca, né? Todo mundo, né, ama, todo mundo tem que ter, todo mundo, melaleuca, love, love, love. Na verdade, gente, quando eu comprei o meu kit pela primeira vez, o melaleuca ele era um dos óleos que eu usava menos, por incrível que pareça. Quando eu realmente mergulhei para entender o lado emocional do melaleuca, eu disse, uau. E eu comecei a usar o melaleuca, né, diferente da maioria das pessoas, para a questão emocional. Então, eu tive, de fato, experiências muito maravilhosas com esse óleo, né? Foi, assim, incrível e hoje eu super indico, né, para várias pessoas que estão precisando. Ó, ele é nativo da Austrália, né, especialmente em regiões úmidas, alagadas e pantanosas. Então, é um solo bem encharcado mesmo, né, o habitat da melaleuca.
Aqui Quênia, Austrália também. É uma árvore pequena, média, que chega até 7 metros de altura, e ela suporta esses alagamentos temporários, e isso traz, né, a sua resiliência e a sua adaptação. Ela cresce nesse solo bem encharcado, onde outras árvores teriam dificuldade para sobreviver, né? Se a gente falar da parte da saúde física do melaleuca, né, ele é um antifúngico muito poderoso. Então, essa árvore, né, ela teve que desenvolver propriedades antifúngicas para conseguir sobreviver naquele lugar, porque a gente sabe que locais úmidos, né, são muito propíceis para o surgimento de fungos. Então, a planta desenvolveu isso, e quando a gente usa no nosso corpo, ele é, né, em primeiro lugar, um antifúngico muito poderoso. Desde uma caspa no cabelo, né, até uma candidíase. Então, é muito interessante quando a gente entende aquela árvore viva, né, que vive naquele lugar muito úmido, encharcado, desenvolveu, né, esse óleo essencial para, como sistema imunológico, como defesa, para sobreviver naquele lugar. E aí, de fato, quando a gente usa na gente, a gente vai ter esses benefícios, né? Então, ela gosta de lama, né? Se desenvolve onde há desafio, mostrando a sua força purificadora. Então, esse é o primeiro insight que a gente pode tirar emocional, já quando a gente entende esse habitat da melaleuca, tá? Outra coisa muito legal que eu trouxe para vocês é que tem um tipo de melaleuca, não é a alternifolia, tá? É outro tipo de melaleuca, é essa leucadendra. A melaleuca leucadendra, né, ela tem essa característica muito marcante no seu tronco. O tronco dessa melaleuca, gente, ele parece um livro, né? Como se fossem camadas de papel. A casca, ela funciona como um capuz de proteção, né? Tanto para essa parte da proteção térmica, como também contra o excesso de umidade. Essa é a função física, né, que a planta desenvolveu essa casca, digamos assim. E é uma casca mais fina, clara, ela vai se soltando em camadas, igual papel. E o papel, quando a gente vai olhar, né, para a simbologia, ele sempre foi usado para registrar histórias, para guardar informações, né, os livros e tudo mais. Então, ele representa a chance de reescrever a sua história, se a gente trouxer para um olhar mais emocional, soltando aquilo que está gravado no papel emocional do seu corpo ou da sua mente. E aí, essa casca, ela se desprende com leveza. A árvore, ela não se agarra ao que já cumpriu o seu papel, né? Então, é tipo assim, a mensagem que ela traz é que você pode soltar com leveza, você não precisa carregar tudo, né? Romper velhas camadas que não servem mais. Eu lembrei também né, tipo da pele da cobra, né? A cobra, ela também não faz esse movimento, né, de troca. Restabelecer os próprios limites. E aqui a gente entra, né, no que o Melaleuca, principalmente no livro das emoções, ele é principal, né? Ele é o óleo dos limites, tá? É muito interessante. E aí ele solta esses vínculos tóxicos, padrões repetitivos, relações invasivas e permite que a pele emocional respire e se fortaleça, tá? E aí, outra observação é a flor. O óleo essencial, ele é extraído, a gente vai ver na próxima imagem, né? Não da flor. Mas eu trouxe a flor para vocês, para a gente ver. Lembra que a gente já viu flores antes, né? Desde segunda-feira a gente tem visto flores. Cada uma tem o seu comportamento, esses filamentozinhos, né? Que são os estames, os pistilos. Em cada flor é diferente, é muito interessante. Quando eu vi essa flor, que eu vi, meu Deus, essa arruma de pistilo, de filamento, né, que chama de estame. Por quê? Porque tanto filamento, né? Já que nas outras flores era bem menos a concentração, bem menor a concentração. É justamente para falar do limite, né? Então, quando uma planta, quando uma flor tem muitos estames, que é a parte masculina da flor, no caso, eles também liberam pólen, né? Eles, além de serem muitos, eles são longos e são mais visíveis do que as pétalas. As pétalas, elas ficam meio que escondidas. O que chama mais atenção nessa flor, né, da melaleuca, são os estames. Então, isso representa expansão, percepção, presença no ambiente. É tipo a antena, né? Que a gente já falou antes. Então, imagina ter esse monte de antena, exatamente essa percepção de limite.
Aí a gente puxa de novo o limite, né, para cá. Então, você ter várias antenas, vários cílios, né? Ao redor do olho a gente tem cílios, para proteger, né? Para ser realmente o que vai trazer essa percepção, esse vai criar esse limite, tá? Então, emocionalmente, essa proteção em excesso é um sistema de defesa aflorado. A flor, ela parece que está armada, né, com essas dezenas de filamentos sensíveis ao toque, como se ela tivesse antenas de alertas ligadas. Isso representa uma planta que sente tudo na sua volta e reage muito rápido às invasões. Por isso que o melaleuca é o óleo do limite, né? Então, emocionalmente, ele vai conectar com pessoas que precisam estar alertas, protege a sua energia, estabelece esses limites claros, né? É, é muito bom, gente, também para aquelas pessoas que não conseguem falar, não. O melaleuca ele vai ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de impor limites, né? E aí, como assim, Marina? Gente, lembra que a emoção é uma química que acontece aqui dentro e a gente não comanda? Deus deixou para a gente na natureza um óleo para cada emoção, literalmente. Quando a gente começar a estudar e a ver como a planta se comporta e como aquilo de fato conecta, né, com a realidade, quando a gente está falando de cura emocional, é muito interessante. A gente vai começando a perceber essas coisas sutis da natureza, porque como eu falei lá no começo, no início a gente só tinha um jardim, a gente não tinha livro por onde estudar, a gente não tinha outro meio. Então, como é que aos poucos, né, toda a natureza foi sendo estudada, catalogada, foi sim através da percepção sutil, né, da nossa percepção sutil, de olhar para esses detalhes, né, que tudo começou a ser construído. E aí, como eu falo lá naquele texto, infelizmente as pessoas se desconectaram da natureza e delas mesmas. Então, o óleo essencial em casa, você tem um vidrinho, eu acabei de pegar o meu brief, só no primeiro dia que eu fiz a inalação consciente. Mas você ter uma gotinha desse óleo lá do outro lado do mundo na sua mão, é uma oportunidade, né, que a natureza está te entregando, na verdade, a do Terra está proporcionando também, de você ter ali, eu não consigo estar naquele lugar naquele momento, mas você consegue quimicamente equilibrar suas emoções, trabalhar de forma positiva, trabalhar inclusive também de forma intuitiva e antecipada. Naquela semana que você teve ali alguma questão emocional, naturalmente, né, a imunidade baixa, por vezes aparece ali alguma coisa depois, porque quando a gente baixa a guarda, né, logo vem alguma coisa. E a ideia de você estar conectada às suas emoções, percebendo elas, tipo, ai, Marina, hoje eu tive uma raiva muito grande. Vai lá, qual é o olho da raiva? Né? Vai trabalhar com os óleos essenciais, com a aromaterapia, vai trabalhar não só o dia a dia, as coisas que eventualmente acontecem, e aí por isso é muito legal, tipo, dentro da farmacinha a gente tem óleos básicos, emocionais, tipo um balance, um laranja. Por quê? Porque durante o dia a gente produz o hormônio, né, do estresse. E aí o balance vem para equilibrar. Então, assim, a gente começa ali com o básico, depois a gente pode começar a usar outros óleos para ir trabalhando as nossas feridas emocionais, as coisas que estão guardadas, às vezes uma quebra de padrão, uma coisa assim, eu sou muito rígida, eu queria poder mudar um pouco isso tem me atrapalhado e tudo, tem óleo para isso. Então, você vai começando a ter essas experiências que são individuais e intransferíveis, né? E eu gosto muito de dizer assim, quando você for fazer uma vivência com aquele óleo essencial, faz ali 15 dias de um uso bem consciente, fica se percebendo. Eh, Tem pessoas que, por exemplo, na primeira semana choram muito, e tá tudo bem, gente, porque o choro é uma forma da gente fazer um detox emocional. Mas a ideia é, tipo, experimentar o que vem depois do choro, né? O que vem depois que você consegue colocar aquele nó na garganta, aquela dor no peito para fora, né? Pode ser fisicamente através do choro,
né? Pode ser emocionalmente, às vezes vem uma intuição de você conversar com alguém, de você pedir perdão para alguém. E se você está conectado a isso, percebendo isso, você vai fluindo na vida, assim, na rotina, no dia a dia, né? Então é muito legal. A aromaterapia emocional é muito legal, tá? Então, a melaleuca é: meus sentidos são aflorados, mas eu escolho o que eu permito entrar. Eu limpo, eu protejo e eu honro o meu espaço, tá? Essa questão dos limites, tá? Então, melaleuca é tudo isso. E no livro das emoções, o óleo de melaleuca, ele é um limpador por natureza, né? A gente viu que ele é um antifúngico muito poderoso. Gente, a gente sabe que o fungo, né, ele é de difícil tratamento. O fungo, de fato, ele se instala, digamos, num organismo quando a imunidade está muito baixa, né? Ele às vezes demora muito para você ficar bom, ele é um tratamento um pouco mais demorado. Então, imagina o óleo que consegue equilibrar isso, né? Então, ele é um limpador, literalmente. Ele libera especificamente relações codependentes e parasitárias, que é a questão dos limites que a gente falou. E essas relações tóxicas podem ser com pessoas, com micro-organismos, um fungo mesmo, peguei um fungo no meu corpo físico, né? Ou também no corpo emocional. E ele ajuda a romper esses laços negativos, de modo que novas conexões saudáveis possam ser formadas, honrando esses espaços, os limites pessoais. Por meio desses processos de fortalecimento, o melaleuca ele incentiva as pessoas a abandonarem todas as formas de autotraição, como aquelas que permitem que outras pessoas tirem proveito do tempo, energia ou talento de alguém, tá? Aquelas pessoas que não se defendem ou sentem-se responsáveis pelos problemas dos outros também precisam do melaleuca, tá? Então, o melaleuca a gente vai ajudar em todas essas questões. Ah, Marina, mas é o outro que está invadindo o meu espaço. Mas cadê o seu limite? Ah, mas eu não consigo dizer não. Experimenta usar o melaleuca e começa a perceber essa sutileza, né? A parte da aromaterapia emocional é muito sutil, né? Você começa assim, menina, eu mudei. Menina, eu não tô mais chorando pelaquela mesma coisa que me fez chorar por 10 anos. Gente, é coisa nesse nível. É tipo assim, nesse nível, né? Tem clientes assim com histórias incríveis, assim. É muito legal, tá? É o ressignificar, literalmente. Vamos para a mirra. Quando eu trouxe a foto da mirra, eu lembrei da foto do frankincense, né? Que a gente já falou, acho que foi na terça ou na quarta. Foi ontem, né? E aí, eu achei muito parecida a árvore, né? O habitat também. E aí, a primeira pergunta que me veio é: a mirra e o frankincense, eles são são nativos, né? Do mesmo lugar? A resposta é sim, né? E aí eu quero depois falar com vocês, assim, aprofundar um pouquinho essa questão do óleo de incenso ser o óleo de relação com o pai e o mirra ser o óleo de relação com a mãe, né? E os dois serem nativos no mesmo lugar. Gente, existe um porquê que Deus escolheu aquela planta ser daquele lugar. O óleo essencial, inclusive, tipo, sei lá, se eu pegar o lavanda e plantar no quintal da minha casa, ele pode crescer, florescer e eu extrair o óleo essencial desse óleo de lavanda. Mas as propriedades terapêuticas e medicinais desse óleo essencial são diferentes, vão ser diferentes, né? De onde a planta é nativa, lá da Bulgária. Então, Deus intencionalmente escolheu cada planta para cada lugar. O formato daquela planta, a folha, a flor, o tronco, tudo fala. Tudo tem um porquê de estar, de ser. Nada é acaso, né? Nada é tipo do nada. Então, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, né, a árvore, as duas árvores mais importantes e sagradas, o rei dos óleos, o óleo de conexão com o pai, o óleo de conexão com a mãe. Nossa, é tudo tão divino e tal. Aí eu fui entender qual é a diferença, então, né, se eu fosse fazer um comparativo da árvore de incenso com a árvore de mirra. Aí eu coloquei aí para vocês, ó, a árvore de incenso, ela fica mais nas partes mais altas, onde tem muita rocha e muita luz. Já a mirra,
nas planícies, né? Que é aquele ambiente assim bem plano, aquela coisa assim bem que você vê aquela imagem do deserto assim bem comprida. Ela tem alguns espinhos e ela prefere mais a sombra. No caso aí dessa imagem, você vê que tem outras vegetações próximas. O frankincense, quando eu estava pesquisando imagens, você vê aquela árvore mais solitária, realmente assim, mais sozinha no canto, né? Então, o clima é extremamente seco, semiárido, desértico, solo de rocha, pobre, pedregoso, né? Então, assim, totalmente improvável. Imagina, é um local assim que se você olha, não era para ter vida nesse lugar, né? Pela temperatura, né? Por tudo. As chuvas são muito irregulares e escassas. Tem muito sol, muito vento, né? E elas são como elas brotassem de rochas, né? Como se ela não precisasse de nada além da fé e do sol. Né? Então, vou continuando aqui as características do incenso da mirra. O incenso, quando a gente corta o tronco do incenso, que ele chora aquelas lágrimas, as lágrimas são chamadas de lágrimas de luz, porque a cor é mais para branco, é um transparente, né? E já a mirra, não. A gente vai ver que o choro da mirra, né, ele é vermelho, ele é tipo lágrimas de sangue, então eles chamam de lágrimas amargas, né? Tem essa nomenclaturazinha que é como eles chamam lá. O incenso conexão com o Pai e com o Espírito no sentido de Deus, tá? O Pai espiritual e o Pai terreno. Pessoas que têm problema com o Pai, né? E já o mirra já é a cura com o feminino, né? Com a mãe, esse vínculo e tudo mais. O incenso, ele requer ferida leve e tempo. Já a mirra são cortes mais profundos. A mirra, gente, ela pode ser unida com a helichrysum para fechar aqueles cortes, tipo aquele exemplo que eu dei para vocês. Cortes mais profundos, que pegariam pontos e tudo mais, a gente pode unir os dois, tá? Fica perfeito. O incenso, o caule dele é mais grosso, é mais reto, né? E uma casca que descama em placa fina. Já a mirra, ele é mais retorcido, tá vendo aí na imagem, né? Ele é mais tortuoso e a casca é mais grossa e rachada, certo? Ambas florescem na adversidade, ambas precisam ser feridas para que a sua essência mais preciosa possa emergir. E assim como a alma humana, né, é no deserto que se encontra a revelação. E aí eu trouxe aqui o choro da mirra, né? A resina. Quanto mais dura a condição, melhor é a qualidade dessa resina que a mirra produz, tá? Digamos, mais poderoso essa resina. E literalmente do chão seco brotam as lágrimas que curam o céu e a terra, né? Porque se a gente traz essa sensação emocional e a gente vai entender o porquê da conexão com pai e mãe, que é algo muito divino, né? Essa conexão do céu e terra, né? Nesse sentido. Sua resina escorre como sangue dourado quando ela é ferida e é chamada de lágrima amarga, né? Então, literalmente, é um corte que sangra, só que essa resina, ela sangra para cicatrizar o corte, entende? Você cortou, ela já chora e já vai cicatrizando. Por isso, quando a gente usa na nossa pele, ela vai ser, né, cicatrizante também. A árvore sangra para se curar. Ela precisa desse corte para produzir o que ela tem de mais valioso. Cicatrizar a ferida, proteger contra micro-organismos, conservar a água que já que ela está em região muito seca, né? Também ela tem essa funcionalidade, conservar a água. E aí, gente, eu quero trazer assim um olhar mais profundo, né, sobre essa questão do deserto, que foi o que eu fiquei pensando, né? Como é que pode as duas árvores mais, né, fortes, poderosas, imponentes, com tantos benefícios e tudo, estar num lugar tão tão incrível, né? Assim, de é, tão forte, né? Tão seco. E aí vem toda essa ideia, né? E eu trouxe aqui também de novo a Bíblia, que é o livro mais antigo que a gente tem, um dos, né? Na Bíblia, o deserto, ele significa, e na vida emocional também. O deserto, ele é mais do que um lugar físico, né? Ele é um território simbólico de provação,
de transformação e de encontro com o sagrado. É um lugar onde não tem distrações, onde só resta o essencial. A mirra e o incenso, eles vivem no deserto porque eles são medicina para a alma, que atravessa o deserto, né? Quando a gente está muito desolado, quando está aquela alma muito ferida, né? Esses dois óleos, gente, o incenso é muito indicado em casos de depressão, né? De quando a sua alma está no deserto, né? Então, o deserto, na verdade, ele não é um castigo, ele é uma preparação. O deserto emocional, ele é um lugar da alma onde tudo parece seco. Relações quebradas, ausência de propósito, perca da fé, sensação de abandono, né? O silêncio de Deus. Tudo isso você sente quando você está no deserto emocional. Mas é exatamente nesse deserto emocional, é exatamente no depois, a história do que vem depois, né? Que as máscaras caem, por isso que o frankincenso é o óleo da verdade, porque depois desse deserto emocional, você vê, você enxerga, é como se caísse a escama do teu olho e você consegue, através daquele sofrimento, daquele deserto, enxergar essa verdade. Ah, eu estou passando por isso por conta disso. E aí, essas ilusões morrem, as coisas que você achava que era, às vezes nem era. Aí você diz, ah, estou entendendo. E o essencial se revela, né? Então, depois desse deserto emocional, o deserto é esse lugar de encontro com Deus, porque é na hora do deserto emocional que você se conecta com Deus, que você pergunta por que que eu estou passando por isso, que você tenta entender, né? Que você verdadeiramente quer entender tudo aquilo. Então, gente, assim, o deserto ensina. E aí eu fiquei, né, justamente me perguntando, e aí eu vou trazer essa reflexão no próximo slide, tá? Eu vou só ler aqui o que tem no livro das emoções sobre a mirra. A mirra, ela nutre os relacionamentos da alma com o materno e a terra. No caso do frankincense, é como se fosse o divino, né? O elevado, né? É Deus, é a conexão com Deus, Deus Pai e o Pai, terreno também. E já a mirra é a conexão com a terra, com o aqui e o agora, né? Com de onde a gente veio, que a gente não está aqui, de onde a gente veio, é esse materno, tá? Então, ajuda pessoas que tiveram problemas com o laço entre a mãe e a criança, porque numa divisão da criança com a mãe, né, ele vai ajudar a construir uma ponte e curar as dificuldades. Essa visão ou falta de apego, ela está relacionada à adoção, trauma no nascimento, desnutrição, ou experiências de abandono, ou outros problemas de infância. Gente, tem muita gente nessa situação. Muita gente, né? Tem muita gente que a gente consegue ajudar, ok? Então, a mirra ajuda a alma a sentir o amor e a presença nutridora de uma mãe. Quando o vínculo mãe-filho é perdido e a alma pode perder a sua capacidade infantil de confiar. Os sentimentos de confiança são substituídos por medo e pela crença de que o mundo não é um lugar seguro. Imagina viver assim, né? Acredito que não é o nosso caso, mas tem muita gente que vive essa realidade. Então, a mirra, ela ajuda as pessoas a abandonarem o medo, reacendendo a confiança dentro da alma. Muita gente, pelas feridas emocionais, deixam de viver o que Deus preparou para elas. Se curar emocionalmente é urgente. Então, às vezes, porque você foi vítima de alguma coisa, ou porque você deixou de viver alguma coisa, né? Ou, tipo assim, gente, de verdade, a Doterra, ela me tirou do meu mundinho, eu sempre falo isso. Me tirou do meu mundinho e me levou para o mundão. Eu achava que a vida era aquilo ali que eu vivia, né? A visão de mundo que eu tinha era aquilo ali, a família, a segurança, era a alegria, era a religião, era tudo que eu vivia ali no meu mundo. Quando eu comecei a fazer do Terra e comecei a ir para o mundo, no sentido de levar os óleos essenciais de casa em casa, de pessoa em pessoa, eu vi que a messe é grande e os operários são poucos. Eu vi muitas pessoas com feridas emocionais. Gente, é tipo assim, a pessoa pode até dizer que ela não tem nada fisicamente, que ela tá bem, que ela não precisa do óleo, mas na verdade, eu acredito que mais de 90% das pessoas precisam de algo emocional, de algum tipo de suporte emocional. Então, quando eu entendi que eu tinha ali na minha mão algo tão poderoso, né, literalmente o jardim de Deus,
para nutrir, para ajudar, para dar uma luz que fosse. Eu entendi o tamanho, né, do nosso trabalho, né, o tamanho da responsabilidade que a gente tem para com o outro, né, nesse sentido. E o quanto que isso me deixa forte, não só em ter feito, né, ter trabalhado e estar trabalhando as minhas próprias curas emocionais, como também poder ajudar outras pessoas a se curarem. Então, isso é muito nobre. Como eu falei, enquanto vida eu tiver, enquanto tiver os óleos essenciais puros, né, do terra e tudo, estarei eu fazendo esse trabalho de formiguinha, porque eu acredito nesse projeto, eu acredito no poder dos óleos essenciais. Eu brinco que o que os meus olhos já viram nesses 7 anos, né, compartilhando do terra, ninguém arranca. Então, eu sei a força, né, que tudo isso tem, e eu trabalho com propósito, né? E isso é o que me move aqui dentro de Doterra. Então, que seja assim para vocês também, seja você só um cliente que usa os olhos, seja você um consultor, né, que abraçou essa ideia de levar os olhos adiante, de fato, só pela, né, assim, isso eu não estou nem falando do outro lado, da parte do desenvolvimento pessoal e tudo, mas só pelo fato do que os olhos fazem já é, assim, motivo de, é muito nobre mesmo, ok? E aí, olha só, quando eu olhando para o deserto, né, e tudo, meus pensamentos, eu pensei assim, como é que é um lugar tão rico, né, nas plantas, digamos assim, o que tem de mais nobre, mas, porém, né, é uma região pobre. É uma região de pessoas com a mentalidade de escassez, né? É uma região sofrida. Eu disse, que coisa antagônica. Como é que pode? Será que a planta não é capaz de, né, tipo assim, de ajudar, né, de trazer também a força dessa planta, a energia, a sabedoria não é capaz de ajudar as pessoas que estão ali, né, nesse sentido. Então, eu fiquei me perguntando muito sobre isso. Então, como é que pode um lugar que abriga essas árvores tão sagradas, né, com óleos essenciais tão poderosos, tão valiosos, ter um povo com pouco acesso à riqueza, e aí eu não estou falando de dinheiro, tá? Somente. Saúde, também tem a questão da liberdade financeira. Quando a gente fala de riqueza, para mim, é muito mentalidade, né? E por que que a energia espiritual dessas plantas não se reflete automaticamente na abundância, né? Material para quem vive ali. E aí, aqui eu coloquei essa pergunta no chat GPT, tá, gente? Porque eu estava ali no meu momento, eu já meio que imaginava a resposta e tudo, mas eu compilei, assim, o que eu estava sentindo, né? E aí me veio, né? A Terra, ela tem uma riqueza espiritual e medicinal, isso é incontestável. E o povo, na verdade, ele foi deixado com escassez material, né? Na verdade, se a gente for olhar a história daquele povo, é um povo que tem uma ferida colonial, ancestral, né, de longos anos. E essa ferida, ela ainda está aberta, né? É um povo muito explorado, né? Que sempre foi muito colonizado, eram os escravos, aquela história toda. Então, é preciso ter consciência, é a história exatamente da riqueza mental, né? Que é muito do nosso trabalho aqui em Doterra também, né? É mostrar para o outro a força que ele tem e que ele também é capaz de expandir consciência, de minimamente questionar, de enxergar outras possibilidades e tudo mais. E aí é preciso ter consciência, cultura e estrutura para que uma comunidade possa se beneficiar plenamente dos recursos que ela carrega, que não é uma realidade. E aí a energia espiritual das plantas, ela existe para despertar, sim, mas ela não impõe a transformação. Se não tiver essa consciência, né, é, que ela possa se beneficiar plenamente desses recursos, ela vai se manter em escassez. Então, ter solo sagrado não garante prosperidade. É preciso cuidado, justiça, reconexão e voz. E aí, gente, me veio muito forte, né, os projetos da Doterra. E aí eu peço aqui licença para vocês, né? Não, não é especificamente sobre a parte emocional, mas porque como é que hoje está o mercado atual, né, dos óleos essenciais?
Essa resposta aí foi do chat GPT. Foi ele que falou da Doterra. Ele falou exatamente do jeito que está aí. Ele falou: empresas como a Doterra têm buscado práticas de co-impact sourcing, né, que é um dos nossos pilares, tentando pagar melhor os agricultores e investir nas comunidades locais. Mas claro que a desigualdade global ainda é muito profunda. Então, é uma pergunta que todos nós, consumidores, distribuidores, terapeutas, né, devemos continuar fazendo. Nós estamos apenas comprando o poder da planta, ou nós também estamos honrando o povo que cuida e que colhe essa planta, né? E aí, eu trouxe só esse significado emocional aqui embaixo. O incenso eleva, a mirra cura, mas quem colhe essas lágrimas no deserto ainda vive com sede. Que o poder dos olhos não sirva só para nos curar, mas também para despertar compaixão, justiça e reconexão com a terra e os seus filhos. E aí, gente, eu trouxe para vocês dois pilares da Doterra. Na verdade, a gente sabe que Doterra tem três pilares essenciais. O primeiro é a pureza. Todos os nossos produtos têm o CPTG, que é o nosso selo de pureza. A Doterra investe, a Doterra tem pesquisadores, né? Tem uma equipe de pesquisadores, de cientistas, né? Tem um corpo para fazer todo esse trabalho. Então, assim, a gente realmente está usando algo puro, né? Isso é inquestionável no mundo, tá? E aí, os outros dois pilares. O primeiro é o Healing Hands, que significa mãos que curam. Então, a Doterra tem projetos Healing Hands ao redor do mundo inteiro. O site é esse daí de cima que eu coloquei. Quem gosta dessa parte, tem muito conteúdo sobre o Healing Hands no YouTube, né? No próprio canal da Doterra tem também. O site oficial do Healing Hands é esse que eu coloquei para vocês. Mas segundo o site, gente, somente na África. Olha o tanto, né, de projeto que a Doterra abraça através do Healing Hands. Então, assim, são mais de 20 iniciativas diferentes. O Healing Hands, ele é um projeto que ele meio que abraça, às vezes, um projeto que já existe naquele lugar. Nas viagens, né, que eu já ganhei da Doterra, todas as viagens, vou dar só um exemplo, todas as viagens têm um momento Healing Hands. Então, teve uma viagem que a gente foi para Bahia, e naquela região onde o hotel ficava localizado, existia um projeto de canoagem, muito especial. E a Doterra, o que é que ela fez? Ela abraçou através do Healing Hands, ela abraçou aquele projeto, trouxe aquelas pessoas para dentro do resort. A gente teve uma manhã com eles, a gente entendeu o projeto deles, a vida deles, a mentalidade deles, tudo que eles, né, fazem através daquele esporte, o que eles já conquistaram. Então, assim, a gente conhece novas culturas, né, no sentido novo mundo, uma nova forma de, enfim, de elevar aquelas pessoas. No final, a gente tenta andar na canoa, que foi horrível, não consegui. A gente aprende uma nova habilidade e a gente também contribui financeiramente com aquele projeto. Então, nós somos convidados a fazer uma doação e, dependendo do que for recebido em dinheiro, a Doterra cobre, né? Ela dobra, na verdade, ela dobra o valor que foi doado e aquele projeto se beneficia financeiramente, né, do que foi doado. Então, Healing Hands da Doterra tem em vários países do mundo, né? E me chamou muita atenção os projetos, né, da África em especial, que é uma região que abriga esse sagrado, que é uma região que precisa, né? E aí tem todos esses aí, depois você pode pesquisar. E aí são projetos comunitários e assistenciais apoiados pela Doterra na África, tá? E tem mais dois projetos que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, do Co-Impacto, que é o terceiro pilar. Então, pureza, que é o CPTG, Healing Hands, né, que é abraçar projetos que já existem, e o Co-Impacto, que é exatamente trabalhar em parceria com os produtores de terra. Antes de Doterra existir, já existia, obviamente, a extração dos óleos essenciais, que é algo milenar, já existia ali os atravessadores, as pessoas que compravam aquele óleo essencial num valor barato, muitas vezes
né? Levava aquele óleo essencial para laboratório, fazia toda uma diluição com sintéticos e tudo. Então, assim, não existia um padrão de pureza, né, no mundo. Não existia uma forma da gente acompanhar isso. Hoje, gente, nós temos mais de 170 fontes de óleos essenciais no mundo inteiro, de mais de 45 nações, né? Então, assim, doTERRA hoje vai naquele lugar, senta com aquelas pessoas, escuta as necessidades delas e chega junto. Principalmente através do co-impacto nesse caso. Então, o que é que ela faz? Ela faz parceria com aqueles produtores, seja um pequeno produtor, como a Juliana conheceu, como eu conheci, às vezes um dono de uma fazenda, né, um pequeno produtor, ela faz parceria com ele, ela escuta as necessidades. Por exemplo, no caso da Somália aqui, né, era o hospital. Eles não tinham nenhum hospital para mulheres, para fazer parto, nada existia o mais próximo de distância de não sei quantos quilômetros. Então, eles ouviram aquela comunidade, eles identificaram essa necessidade e eles construíram um hospital naquele lugar. Além deles trazerem empregos, né, para a comunidade local, eles também proporcionaram essa maravilha, né? Então, esse é o Hospital Sanaag, ele fica na Somália, ali no nordeste da África. E eles fizeram todo esse trabalho, né? Eles fazem esse trabalho, são mais de, eu não tenho, não lembro os números agora, eu não sei quantos partos, né, por mês e tudo mais. E aqui é o site do Coimpacto, e é nesse mesmo site que você tem um local que você digita o número de lote que está aqui embaixo do teu óleo essencial, e você tem acesso aos estudos, né, ao testes de pureza que esse lote passou lá em PDF, inclusive, tá? Para quem não sabia, nesse site Source2You tem o local para você colocar. E aí também na Lunga Lunga, né, nessa localidade Lunga Lunga, doTERRA ajuda, construiu escolas e ela também trouxe acesso à água potável. Isso foi no ano de 2021, porque lá a água é muito salobra por eles estarem, né, aqui bem próximo ao mar. Então, a água do subsolo era muito salobra, então eles conseguiram trazer essa foto aqui, é realmente uma foto que tá lá no vídeo da doTERRA, eu tirei essas fotos dos vídeos da doTERRA, tá? Tá no Instagram também. Então, no Instagram do do Coimpacto e do Healing Hands tem. Então é lindo demais isso aqui, gente. Faz tudo fazer sentido. Por isso que eu quis trazer para vocês, tá bom? Vamos falar do orégano. Meu Deus, eu tô muito atrasada. Desculpa. Vou acelerar aqui, gente. O orégano, ele é nativo da Europa, também do Mediterrâneo. A gente já viu vários que são nativos do Mediterrâneo, né? Não é à toa que lá é o berço, né, da civilização. Ele tem esses tricomas, que são tipo uns pelinhos. Não sei se dá para vocês verem, mas a folha, ela tem uns pelinhos, né? E eles produzem compostos aromáticos, principalmente o carvacrol e o timol, que funcionam como repelentes naturais, né? Mas eles também funcionam, né? O orégano, como a gente sabe, é o nosso antibiótico natural, poderosíssimo, inclusive, tá? Então, ele cresce em ambiente hostil, né? Solo forte, solo pobre, pouca água. E ele tem essa questão da concorrência com outras plantas resistentes também. E aí, para sobreviver, ele desenvolveu compostos muito potentes. Então, é como se ele tivesse, né, ali uma química muito poderosa, né, para conseguir sobreviver naquele lugar onde ele tem essa concorrência, digamos assim, que é o carvacrol e o timol, né, que eu falei. Então, emocionalmente, o orégano ele protege a sua identidade. E tipo assim, quem tentar invadir vai queimar. Porque a gente sabe que o óleo de orégano ele queima. O óleo de orégano puro na pele ele queima. Então, ele ensina a impor esses limites também, né? Assim como a melaleuca, e ajuda quem tem dificuldade de dizer não, tá? Então, apenas se você for usar, tem que usar diluído, né? No óleo de coco, lembrando. O óleo essencial, ele é extraído das folhas e das flores por destilação a vapor. Ele é antibacteriano, antiviral, né? Poderosíssimo. E ele é muito potente e com alto teor de carvacrol, como eu falei, né? Que tem ação antimicrobiana.
Então, ele é considerado um óleo quente e altamente irritante para a pele. Essa quintura pode ser vista como uma energia de purificação intensa. Ele não é suave, né? Tipo, ele cutuca, ele arde e ele exige entrega. É como um remédio amargo, mas necessário para dissolver padrões que adoecem a alma. No livro das emoções, ele é um óleo poderoso e pode ser descrito como forte ou intenso. Seu óleo essencial, se usado puro, ele queima. Ele tem essa sensação, emocionalmente, essa sensação pode ser comparada ao que acontece quando uma verdade dura é revelada, um padrão tóxico é exposto, algo que você acreditava sobre si mesmo é desconstruído, né? Ele te obriga a soltar as defesas, as máscaras, o controle. Ele arde para te ajudar a ver e só depois curar. O óleo de orégano trabalha a necessidade de uma pessoa ter que estar certa. Gente, não tem, né, aquelas pessoas que têm que estar certa? Eu conheço algumas. As pessoas que precisam do orégano podem querer converter outras pessoas de acordo com suas próprias opiniões fixas. Suas determinações podem torná-las incapazes de serem ensinadas e pouco dispostas a ceder. Então, elas mantêm suas opiniões e sistemas de crença com rigidez. Então, o orégano, ele é resoluto e tem o poder de romper uma vontade forte e ensinar humildade. Por isso que ele é o óleo da humildade. Dissipa o materialismo e o apego, tá? Acho que o peppermint é o último. Dúvida. O peppermint, gente, ele é originário da Europa e amplamente, né, hoje nos Estados Unidos, Índia, China. Planta perene de crescimento rápido, se espalha muito fácil pelas raízes, tem um aroma fresco e penetrante, né? Ele tem muito mentol. É um dos poucos óleos que consegue. Ah, não, esse daqui eu não editei, vou ajeitar, viu, gente? E aí ele é chamado de óleo do alívio, né, no livro das emoções. Porque, primeiro, que a planta respira pela folha, então, como ele é extraído da folha, né, ele é um óleo que age no nosso sistema respiratório, né, não só no sistema respiratório, no digestivo também, mas principalmente no respiratório, tá? E quando a gente olha para a folha, a gente vê que ela é toda cortada, né, assim, perfeitamente, né? Então, essas bordas recortadas, perfeitas, são como sinapses mentais vibrantes, elas mostram uma mente ativa, criativa, conectada, né? Por isso ele é o olho da clareza e do foco. Parece, né, que um lado é igual ao outro, assim, é muito simetria, é muito perfeito. E a folha, ela é literalmente o pulmão da planta. Então, essas pontas serrilhadas, elas sugerem umas barreiras sutis, né? Simboliza o recorte mental. Por isso, ele ajuda a eliminar o que está a mais. Pensamentos confusos, né? Crenças limitantes. Por isso que a gente faz sempre peppermint com limão, peppermint com laranja. Muito bom. Então, aqui é a composição química dele. E essa composição, ela traz propriedades refrescantes, analgésicas, estimulantes e antimicrobianos, tá? Petitgrain, gente. Petitgrain, ele tem uma curiosidade maravilhosa. Ele é a única planta que produz 3 óleos essenciais, né? Ela dá origem a 3 óleos essenciais de diferentes partes da planta. E cada uma tem uma função e perfil emocional distinto. O óleo, na folha, você consegue extrair, né? Que é o petitgrain, que a gente vai falar dele hoje. Da casca do fruto, a gente consegue extrair o óleo de petitgrain, né? Que é o óleo da laranja, perdão. E da flor, a gente extrai o neroli, que é um perfume incrível, né? Então, diferente do óleo da raiz, que trabalha apego profundo, ou da flor, que trabalha o coração, o petitgrain, ele atua com delicadeza e estrutura mental. Ele é uma planta completa, né? A gente viu aí, capaz de oferecer suporte emocional, mental e espiritual, dependendo da parte que a gente usar, né? E é como se fosse uma família emocional inteira dentro de uma só árvore. Então, quando falar de petitgrain, você lembra que é o óleo da folha da laranjeira, tá? E que essa mesma árvore produz mais 2 óleos essenciais com questões emocionais distintas, tá? Então, por que que o óleo de petitgrain, feito da folha, né, é associado à ancestralidade? No livro, o petitgrain, ele é o óleo da ancestralidade. Então, por quê, né? Assim, para a gente entender por quê. E aí, a gente pode ter essa resposta baseada em 4 pontos. A primeira é a folha. A folha, ela traz a memória viva da planta. Elas não apenas são o presente, né? Elas estão ali respirando, elas estão. A gente sabe quando a gente tem uma boa respiração, a gente consegue acalmar a ansiedade, a gente consegue se tornar presente.
Então, elas estão presentes, elas transportam a seiva da raiz até os frutos, elas fazem esse processo também. Então, em termos simbólicos, isso torna elas ponte entre a raiz, que é a ancestralidade, que é o que veio primeiro, e a expressão atual da vida, que é o fruto, né? Que são os frutos. Número 2, os ramos, né? A estrutura emocional e os padrões herdados. O petit grain ele é extraído não só da folha, mas também dos ramos, dos galhos jovens. E os galhos jovens, eles sustentam a planta, né? Os galhos, eles são como costelas emocionais. E os jovens, eles ainda são muito flexíveis, né? Eles ainda vão endurecer. Ou seja, o que herdamos pode ser reorganizado. 3, respiração emocional é diferente de apenas ar, né? O petit grain, ele regula a respiração, como uma função, como função emocional. Ele te ajuda a parar, a pensar, a reorganizar. E aí, muitas heranças familiares são passadas por comportamentos repetitivos inconscientes, tipo rigidez, que a gente falou, perfeccionismo, autocobrança, né? E aí, ele ajuda a relaxar a mente, né, que veio condicionada já com aquilo. E, por fim, a energia de transição. Entre a raiz, que seria, né, o passado, que veio primeiro, e o fruto, que é o futuro, tá o galho, né, com essas folhas, e isso torna o petit grain um óleo de transição geracional, ou seja, ele traz essa ideia de ancestralidade, né? Eu recebo o que veio, mas eu filtro o que eu passo adiante. E é por isso que ele é considerado. Então, ele invoca uma estima profunda. Gente, eu errei muito no português aqui, hoje depois a gente na agitação. Invoca uma estima profunda por formas positivas de conhecimento ancestral, sabedoria, história da família. Todos os indivíduos carregam uma parte da vida e das histórias dos seus ancestrais, né, seja fisicamente, emocionalmente, através das tradições herdadas. Então, ele ilumina a conexão eterna com todas as gerações anteriores, que tece o caminho para a geração atual e para a próxima. Ele lembra as pessoas que é pelo sacrifício dos ancestrais, foi pelo que, né, os nossos avós viveram, os nossos pais viveram, que a gente, né, tem o que tem hoje. Que as pessoas têm a oportunidade de experimentar dessa vida. Então, ele é um grande aliado para curar uma história de família muito complicada, né? E aí, ao invés de você evitar a dor do passado, ele traz a consciência de como curar essas feridas na linhagem, né? Então, ele revela padrões e tendências de repetir inconscientemente os erros familiares e convida todos a ver o presente das suas tradições ancestrais, encontrando a paz, a clareza, a sabedoria e a empatia por sua própria jornada. Lindo, né, gente? Petit grain. E o cheiro, maravilhoso. E finalizo, né, com a velha frase: observar a natureza é como estar num barco silencioso. O aprendizado vem com o vento, os óleos essenciais são a brisa que desperta os sentidos, a intuição é a vela que guia e a presença é a âncora que mantém o coração firme. Ai, deixa eu stop share. Hoje eu gostei muito porque eu toquei em pontos que são muito importantes, né? Tipo Healing Hands, com impacto, e que muita gente às vezes não sabe, né, gente? Então é tão bom quando a gente traz isso de novo, de novo, de novo, para a gente ir lembrando, vendo esses detalhes, né? E aí eu quero agradecer vocês, né, por mais um dia. Amanhã é o nosso último dia, amanhã vão ser 6 olhos. Vamos bater nossa foto. Sofia, pode parar